ao nosso Madel Lado a Lado. Este programa, você já sabe, é feito para você que gosta de construção, decoração, arquitetura, artes, aprender. Sempre tem dicas diferenciadas aqui para você usar aí na sua casa. E hoje eu tenho uma convidada que ela vai falar de um tema que está muito em alta. E aí eu pensei, mas o que será isso? Arquitetura saudável. Ela vai contar tudo para a gente, com muitas dicas e inclusive com fotos dos projetos. Seja bem-vinda, Flávia Burim. Muito obrigada, Gi, pelo convite. Eu estou muito feliz de poder falar de arquitetura saudável. Isso é muito importante. Que bom, ainda mais nesse momento que a gente está reaprendendo a viver, eu falo. Falo que todo esse momento que a gente passou da pandemia, hoje todo mundo teve que se reinventar em casa. Então, nada como trazer temas aqui que te ajudem nessa nova fase de vida. Sempre eu sou curiosa. Eu represento quem está em casa, então eu tenho que fazer para você todas as perguntas. E sempre eu gosto que o convidado se apresente. Como que você começou? Por que escolheu arquitetura? Conta pra gente. A arquitetura, para mim, sempre foi algo muito especial. Então, desde pequena, eu sempre pensei em ser arquiteta. Tanto que o meu primeiro trabalho foi num escritório de paisagismo, aos 16 anos. Então, eu já tive contato com a arquitetura e com a natureza. Depois disso, me formei em arquitetura e hoje eu tenho um escritório chamado Estúdio Rá. E nesse escritório, a gente tem como embasamento a arquitetura saudável. Que incrível! Então, tudo que tem no seu escritório já é com esse objetivo. Já, eu fiz um curso, hoje eu sou certificada, eu tenho uma certificação internacional de arquitetura voltada à saúde e bem-estar, então eu consigo aplicar isso nos projetos e também certificar esses ambientes com essa empresa nos Estados Unidos. Olha que incrível, parabéns! Você merece. É minha parceira assim de longa data, de muitos anos já, né? Como é bom eu poder trazer grandes parceiros aqui e que tenha assim, esse carinho, essa generosidade de dar essas dicas aqui. Então, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: seu escritório fica onde? Meu escritório hoje ele é na Vila Vila Madalena. Tá? Ele fica numa casa. Nós somos rodeados pelo paisagismo e é um espaço muito, mas muito especial mesmo. Então, a gente respira saúde, né? Então, todo o projeto do escritório onde a gente está, ele é todo voltado para que todos que trabalhem lá entrem melhor, né? E saiam muito melhor ainda, né? Então, é muito especial o lugar onde nós estamos hoje. Já quero ir lá, olha que delícia. Eu vou aproveitar e marcar uma entrevista logo com você lá, para conhecer. É muito importante saber, né, onde fica o escritório. Você atende todos os lugares? Atendo no Brasil todo. Eu tenho um projeto de arquitetura, decoração de interiores, tanto na área residencial como comercial. Então, a gente consegue atender o nicho inteiro do mercado. Que maravilha! E eu queria que você contasse para a gente o que é arquitetura saudável. De arquitetura saudável, eu digo que para mim ela é um propósito hoje, né? Então, assim, as pessoas pouco ouviam falar e hoje o assunto ele já está mais em alta. Só que há muitos anos já existe um estudo de médicos, cientistas e arquitetos que são engajados nesse conceito da arquitetura saudável. Sempre acreditando que o principal propósito é proporcionar o bem-estar e a saúde a todos, não só no trabalho como na residência. Então, a arquitetura saudável ela envolve muito mais do que simplesmente o projetar. Eu falo muito também que a saudabilidade, ela sempre tem que estar em primeiro lugar. Fala-se muito de sustentabilidade, mas não existe sustentabilidade sem a saudabilidade.
Então, são dois temas que a todo momento nós ficamos estudando, refletindo. Então, existe um embasamento científico de fato. Então, nós estudamos componentes químicos, de material de obra, de tecido, tudo que está em contato com o teu corpo, tudo que você vai respirar. E dessa forma, a gente conseguir aplicar dentro do projeto de arquitetura, para que tanto a pessoa que trabalhe no seu espaço comercial ou a pessoa que more em sua residência consigam tirar o melhor da arquitetura saudável. Tem casos, por exemplo, que é muito grave, por exemplo, a falta de manutenção em um ar-condicionado em um edifício que você não consegue trabalhar a ventilação cruzada. A gente tem que sempre prezar muito por essa manutenção, porque, por exemplo, em 1982, houve uma pandemia em uma empresa, não lembro o nome ao certo, eu sei que é nos Estados, na Finlândia, e 187 funcionários tiveram um problema seríssimo e foram internados, e 37 morreram por conta de uma bactéria do ar-condicionado. Ai, credo, então, nossa. você inspira esse ar poluído e essa bactéria, ela ficou no pulmão, e aí ela desencadeou uma série de reações em todas as pessoas. Então, o ar-condicionado, por um lado, ele é maravilhoso, como no dia de hoje, né? Sim, tá muito tá bem quente, quente, é verdade. Mas a gente sempre tem que ter como princípio a ventilação natural. Isso é o mais importante. Então, por exemplo, eu fui, semana passada, visitar algumas lojas de rua, e grandes até, para poder especificar um projeto, e uma das lojas era linda, um paisagismo externo lindo, só que a hora que eu entrei, o ar estava quebrado. Então, eu não consegui ficar, o vendedor que estava trabalhando lá estava agoniado, as pessoas que estavam dentro não conseguiram ficar. E é uma pena, porque é uma casa gigante na rua, e que a gente consegue sim usar artifícios para ter a ventilação natural e não depender 100% da ventilação artificial. Então, tem várias questões na arquitetura saudável que interferem na tua vida pessoal, na sua saúde, no seu sono. Então, por exemplo, se você não tem um bom sono, se você não dorme bem, nós temos um relógio biológico que é o ciclo circadiano, que ele é responsável pela fabricação da melatonina, que muitas pessoas acabam tomando um remédio para dormir. Só que se você cuidar do teu quarto e conseguir, como é que eu falo, anular tudo que interfere no teu quarto, você vai conseguir ter um sono profundo. E aí sim, no dia seguinte, ter a disposição para sair, para trabalhar, para fazer as suas coisas. Gente, olha que incrível o conhecimento. Já tivemos, olha assim, centenas de programas aqui, e é a primeira vez que a gente fala de um assunto tão incrível, né? Tão importante, a saúde. E eu vejo muito isso, Flavinha, que o quanto nós precisamos melhorar o Brasil, não sei, assim, os outros lugares, né? Mas hospitais, nossa, a falta de conforto é incrível, né? Como que pode, né? Os hospitais são lugares que você tem que ter muito mais cuidado ainda, Sim, né? e a gente Então, percebe aquelas cadeiras duras, um jeito de receber, assim, por mais que você pague convênios caríssimos, né, você não recebe tudo isso, né, que eles falam, né? Infelizmente, a gente não tem mais, né, para onde correr. Então, Sim. são os convênios particulares e que a gente vai lá e, de fato, a gente paga mesmo, e muito caro. Não é barato. E quando a gente precisa, quando a gente entra num hospital, a gente se coloca no risco. Total. E por isso que é importante cuidar da saúde dentro de casa ou dentro do seu trabalho. Tem chama síndrome do edifício enfermo. O que é isso? A Organização Mundial da Saúde, ela já reconheceu isso como a síndrome do edifício enfermo, que ela, de fato, prejudica a sua saúde, por exemplo, uma rinite alérgica, uma doença pulmonar, diabetes, insônia, depressão. Então, Olha. por exemplo, uma pessoa que tem câncer, ela teve um diagnóstico que é muito sério. E aí ela chega em casa, ela precisa tirar forças para conseguir vencer, né, essa doença, que é muito grave.
E aí ela chega na casa dela, a casa dela não tem uma ventilação adequada, a casa dela é escura, a casa dela acaba acumulando fungos, bactérias, e isso acaba deprimindo a pessoa. Então, ao invés dela conseguir ali na casa dela, luta para conseguir vencer essa doença, ela está num ambiente insalubre, então ela começa a adoecer mais ainda. Então, tem muitas doenças que você não precisa ir até o hospital. Se você cuidar da tua casa, você já vai evitar muita doença. Por isso que a arquitetura saudável, um dos maiores parceiros que a gente tem são os médicos. Porque eles entendem que a insalubridade do espaço desencadeia várias doenças. Então, essa é a maior preocupação que a arquitetura saudável tem. É cuidar da saúde de quem mora ou no lugar que você trabalha. Perfeito. Olha, gente, segundo bloco, nós vamos mostrar para vocês em fotos como que funciona mais ou menos a arquitetura saudável, e a Flavinha vai contar tudo nos mínimos detalhes. Tenho certeza que vai poder ajudar muito quem está em casa. Nós só vamos tomar uma aguinha e já voltamos. Uma boa composição de quadros pode fazer toda a diferença na sua decoração. Por isso, separamos algumas dicas práticas de como compor quadros. 1. Defina a paleta de cores ou tema. Você pode escolher entre cores leves ou vibrantes, além de temas específicos que refletem o seu gosto e sua personalidade. 2. Escolha um tipo de composição. Com essas opções, fica muito mais fácil você escolher e visualizar como os quadros podem ficar no ambiente. Aproveite e tire um print da tela para você consultar sempre que quiser. 3. Coloque na parede ou na prateleira. As duas opções darão destaque e criatividade ao ambiente. 4. Ajuste a proporção. Para uma composição harmônica, os quadros devem ocupar apenas 2/3 da largura do móvel. 5. Ajuste a altura. Para visualizar de forma confortável, coloque os quadros a 1,5 m do chão. Gostou das dicas? Deixe seu like, conta pra gente o que achou e compartilhe com alguém. Chegou a hora de construir e você ainda não sabe por onde começar? Que tal dicas sobre o que você não deve fazer? Anote tudo e mãos à obra. Falta de planejamento. Um cronograma adequado evita gastos inesperados, atrasos e insatisfações com o resultado. Não ter um projeto. Com um projeto de construção, sua obra não corre o risco de um resultado inesperado. É possível evitar erros e minimizar possíveis imprevistos no decorrer da obra. Escolha errada dos materiais. Isso pode causar atrasos, problemas funcionais, estéticos e muita dor de cabeça. Escolha fazer sua obra com profissionais especializados na compra de materiais que ofereçam o maior custo-benefício. Tentar construir sozinho. Caso você não seja da área de construção, deixe o seu sonho nas mãos de profissionais qualificados que sabem técnicas que serão importantes para o resultado final. Não se envolver na obra. Apesar dos profissionais cuidarem de tudo, participe da obra acompanhando e expondo a sua opinião. Afinal, é a realização do seu sonho e da sua família. Faça parte de cada momento. Gostou das dicas? Deixe seu like, conta pra gente o que achou e compartilhe com alguém. Às vezes, não sabemos qual o momento certo para investir em uma reforma. Por isso, preparamos essa lista com 4 sinais de que você precisa reformar. Caso se encaixe em algum deles, mãos à obra. Reparos. Atenção para os problemas de estrutura como infiltração, falha de instalação ou pintura descascando. Com os reparos necessários, sua família fica mais segura. Acabamentos. Com o tempo, é natural o desgaste e perca de eficiência de alguns acabamentos como azulejos, pisos frios e esquadrias. Precisar trocá-los é um outro sinal de reforma. Decoração e arquitetura. Enjoar daquele estilo de decoração ou ter uma arquitetura ultrapassada pode ser um outro indício de que está na hora de repaginar a sua casa. Estilo de vida. Mudanças importantes na sua vida também refletem na sua casa. O nascimento de filhos, por exemplo, é um sinal de que a sua casa precisa se adaptar. Gostou das dicas? Deixe seu like. Conta pra gente o que achou.
e compartilhe com alguém. Vai construir ou reformar, a Madel é o seu lugar. Qualidade e segurança. Vai construir ou reformar, a Madel é o seu lugar. A maior rede de pisos, portas e janelas. Vai construir ou reformar, a Madel é o seu lugar. Variedade e produtos de primeira. Construindo ou reformando, é Madel. Estamos de volta hoje recebendo Flávia Burin, ela que é arquiteta urbanista e cuida dos ambientes dos seus clientes, vendo toda a parte saudável da arquitetura. Eu estou encantada. O Cezinha já vai colocar a primeira foto que ela vai explicar pra gente. Dicas aí, olha, do que é saudável, do que não é, do que ela fez aí para deixar o ambiente melhor. Conta pra gente, Flavinha. Eu vou falar para vocês um pouco desse projeto. Ele é muito especial. Ele é um escritório de iluminação e nos contratou justamente pelo propósito da arquitetura saudável. Ele tem uma certificação HBC, a gente conseguiu certificar esse espaço. Então, todas as pessoas que trabalharam desde a época da obra não tiveram contato com nada que é químico. Elas, de fato, trabalharam num ambiente saudável. Por isso, a gente faz todo esse estudo do material básico de obra. E essa recepção, ela te convida a entrar, né? Então, a gente tem a questão do paisagismo, a questão da iluminação. Então, de fato, esse é o nosso xodó do escritório, porque é o primeiro projeto certificado. Esse piso totalmente diferenciado. E a madeira, né? A madeira natural, ela traz, né? A gente fala assim que o padrão é a natureza. Esse é o princípio da arquitetura saudável. E a gente tem a madeira aí para conferir. Ficou demais. Ficou lindo. Muito lindo. E aí, nesse, a gente já tem a parte que é a comunicação. É quando você sobe a sala de reunião. Então, você vê todo o contexto. O paisagismo, ele acaba sendo 30% do projeto todo. Então, a gente sempre deixa todos os funcionários em contato com a natureza a todo momento. São plantas naturais? São plantas naturais. Olha, não tem como a gente trabalhar nem com a preservada, tem que ser plantas naturais. Ah, então e nem assim, a preservada. E consultar um paisagista, ele sempre vai saber dizer qual a planta ideal para aquele espaço, né? Se tem pouca luz, se tem muita luz. Então, o importante é ter a planta natural. Ficou muito bonito. Nesse espaço, vocês vão ver que é uma bancada de uma área de trabalho e as pessoas trabalham olhando para a natureza. Então, tem a questão da natureza, tem a questão da iluminação, que é muito importante. Então, o fluxo de iluminação que existe nessa bancada é o correto para as pessoas que trabalham, porque ali é um momento de produção. Então, ela tem que tirar o melhor dela como profissional, né? E ela tem que sair dali feliz com o que ela fez. Então, proporcionar esse espaço com a natureza e com a iluminação correta faz muita diferença para o resultado e a produtividade das pessoas que trabalham lá. E essa cadeira, o conforto, tudo isso você vê? A cadeira é tudo, né? A gente tem que sempre investir na cadeira, porque quantas horas essas pessoas não passam ali sentada? Né? Quantas horas? São 8 horas ali no mínimo trabalhando. Então, a coluna, não adianta nada ter um espaço todo saudável, bem iluminado e a cadeira não atender as necessidades mínimas de cada um. Então, você tem a regulagem da altura da cadeira, você tem a regulagem da altura do encosto, a regulagem da altura do braço. E isso tudo é importante para trazer o máximo de conforto para o funcionário desse espaço. Perfeito. Aqui a gente tem a sala, então as salas elas são interligadas, tá? Então no fundo a gente tem uma janela. E o que a gente fez? A gente colocou essas divisórias que abrem, durante o dia elas ficam todas abertas, para a gente criar a ventilação cruzada. Então essa ventilação é muito importante. Você pode ver que em todos os ambientes tem um ar-condicionado, porque num dia de muito calor, a gente tem que manter a temperatura agradável desse espaço. Mas para o dia a dia, a gente provocou essa situação nesse edifício da
da ventilação cruzada, porque ela acaba limpando o ambiente, né? Então você não tem fungo, não tem bactérias, então você não tem nada que vá adoecer as pessoas que trabalham nesse espaço. Então, o ideal, assim, uma pergunta de curioso, né? Eu estou representando todo mundo que está em casa. O ideal, então, é deixar uma janela aberta e mais o ar ou um ou outro? Como que você... Não, o ideal é sempre a janela aberta. Sempre, Entendi. O sempre. ideal, janela. O ar é para aquele momento que a temperatura não está atingindo o ideal. Então, o ar é no último caso, né? Mas se você conseguir ter espaço para fazer essa ventilação cruzada, faça. Muitas vezes tem uns edifícios que eles são totalmente fechados e a gente não consegue fazer isso. E aí sim, a gente vai para a questão do ar e, como eu falei no primeiro bloco, né? Cuidar da manutenção a cada 6 meses. Entendi. Porque o ar, ele é o que vai proliferar e levar qualquer bactéria para todos que estão naquele ambiente. Muito importante isso que você está passando para quem está em casa. Então, quem tem ar-condicionado, faz a manutenção, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de tanto calor, né? Nossa, e a cada 6 meses, né? Não esqueça. Perfeito, já está até anotado aqui. E aí a gente vê essa questão dessa transparência dos espaços, né? E toda essa integração. Então, tem o cuidado com a iluminação, o cuidado com a ventilação, a gente tem materiais, né, que é o piso de madeira no chão, a gente tem as plantas, tem a iluminação, e assim, é impressionante, essa empresa estava num outro lugar, e quando eles entraram no primeiro dia nesse escritório, não sentiram um cheiro de tinta e de nada, porque tudo que a gente usou fica dentro da especificação da arquitetura saudável. E assim, a produtividade da empresa e o crescimento da empresa, assim, foi nítido e foi muito claro. Então, eu visitei depois que eles estavam lá, depois de 15 dias, e a hora que eu cheguei, o sorriso era aqui, né? Todo mundo feliz porque estava trabalhando num espaço muito saudável. E isso, assim, a gente entende que a gente atingiu o propósito. Essa estante que você fez, ela é toda? Ela é a parede toda? Ela é contínua. Ela pega desde a sala onde fica a diretoria até... passa pela área da sala de reunião e chega até a sala dos funcionários. E ela tem exatamente esse contexto. É, porque ela aberta deu uma impressão assim, ó, não tem bagunça. É isso. É isso? É isso. E como eles são uma empresa de iluminação, então a gente teve que criar essa estante para também colocar as luminárias e distribuir. Então a gente conseguiu, assim, passar essa leveza, apesar de ter muita coisa na estante, mas ela está bem leve pela vazão e transparência dela. Eu amei, principalmente os elementos naturais gente, quando que eu você vou aí, eu colocou. não quero sair. Quando eu vou aí, eu falei, eu quero trabalhar aqui. É muito linda, é muito linda. É muito especial. E fica onde? Ela fica em Arujá. Olha, Arujá. É uma empresa de iluminação que fica em Arujá. Já está num local assim privilegiado, né? Que é muito lindo Arujá, né? Mas o bacana dessa empresária, né? É que ela preza muito por isso, né? Até o comportamento das pessoas mudaram. Então, por exemplo, o que tem para beliscar à tarde? Tem fruta, tem sucos. As pessoas de lá começaram a se exercitar, começaram a ir na academia. Então, a arquitetura, ela levou a que as pessoas tivessem um comportamento mais saudável da vida. Então, isso é sensacional. Não tem preço, né, para você? Não. Agora eu vou falar um pouquinho dessa casa. Olha essa casa, que linda. Uau! Essa casa é muito especial, ela é em Santo Antônio do Pinhal. Nós somos procurados por um advogado e ele falou que ele queria uma casa como refúgio. E o único hobby dele era cozinhar. Então essa casa ela fica num vale, assim, um convite à natureza, né? Não tinha como não explorar. Então o ponto de partida dessa arquitetura foi abrir grandes vãos. Então, você vê e trabalhar com esses elementos naturais. Então, eu trouxe o verde para dentro da sala, o teto de madeira, a madeira também para a sala. Você vê como esses elementos, eles deixam tudo de forma mais leve, né? De forma que vai fluir aí tudo que acontecer. E é, de fato, uma casa muito especial para esse meu cliente. Nossa, linda demais. Até o formato das cadeiras, né? É tudo. E assim, essa vista, como ele disse que ele cozinhava muito, o que eu fiz? Eu fiz a bancada de uma forma que ele se posicionasse cozinhando, olhando para a natureza.
Então, de fato, ali é o refúgio dele mesmo, é onde ele se sente muito bem. E com essa vista E ele não te tem conta como, agora, né, e Gi? ele te conta a experiência que ele está vivendo. Gi, Não a é todo só, momento, que a vista todo linda, momento. gente. É muito lindo, é muito especial essa casa. Primeira vez que eu fui visitar a obra com eles, eu cheguei e eles estavam com lágrimas nos olhos e eu falei assim, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa, né? E a parte de trás do terreno dá vista para a Pedra do Baú, muito longe. Só que ele estava assim posicionado como se tivesse sentado vendo TV, olhando para a direita e falou assim, você fez de propósito? Ou foi sem querer? Eu falei, não, o que aconteceu, né? Ele, não, dá para ver a Pedra do Baú. E ele tinha certeza que ele não ia conseguir ver. Só que com a abertura dos vãos da arquitetura, o fato de você tentar evitar a parede e trazer a natureza para dentro do espaço, a gente conseguiu, sem querer, ver a Pedra do Baú. E você vê, né, esse respeito, esse carinho, esse estudo que você faz, esse roteiro que você fez, esse estudo do programa, isso é tão encantador. Muito encantador, porque a hora que você entrega é a emoção que ele teve lá e que ele está tendo na casa. Gente, imagina cozinhar com uma vista dessa. Ai, é maravilhoso, né, Ai, Gi? que lindo. Não tem o que falar. E toda a casa, ela foi aberta para esse vale, esse grande vale. Então, é um projeto de fato que nasceu da arquitetura, né? Muitas vezes a gente pega uma reforma e a gente tem que tentar conseguir colocar a arquitetura saudável numa edificação já existente. E nesse caso não, nesse caso a gente conseguiu. E olha esse banheiro, Gi. Ai, que gente! Eu ia ficar nessa banheira aí, olha, pra sempre, gente, que delícia! E olha esse banheiro, Gi, esse banheiro aí é maravilhoso também. Então, é isso, é trabalhar a arquitetura de uma forma com que o seu cliente, ele se desconecte de tudo quando ele entrar nessa casa. E isso de fato aconteceu. Então, eles vivem momentos especiais nessa casa, reúnem os filhos, a família, e traz todo esse contexto aí da arquitetura saudável. E eu vi que você colocou uma cor clarinha, o teto branquinho, um cinza mais clarinho. Você lembra que cor que é essa? E o outro mais escuro, lindo demais. Ah, e aqui a gente tem o crômio, que é uma cor que a gente usa bastante. Essa mais clara? No escritório, mais clara, E aqui do lado esquerdo a gente trouxe um pouco do grafite, até para sumir um pouquinho essa parede e para evidenciar o principal quadro desse espaço, que é a natureza, que é toda essa janela, gente. Né? Ai, que lindo. E aí a gente tem o quarto, então todos os quartos da casa também, eles têm essa abertura para o vale. Então ele é muito especial. E você vê, Gi, que é um quarto minimalista, tá? Você vê que ele não tem nada, tá? E por que não tem nada? Porque o quarto é o seu lugar onde você tem que descansar e se desconectar. Sabe? Então, por exemplo, quando a gente vai projetar um quarto, a gente começa pela cama. Então, a cama, ela tem que ter um conforto, ela tem que ter qualidade, ela tem que te atender, ela tem que te abraçar. E fora a cama, é como se você tivesse que apagar a luz de tudo, tá? Porque você só, de fato, consegue ter um sono profundo, que foi o que eu falei do ciclo circadiano, que você precisa, de fato, entrar nesse sono profundo para que no dia seguinte você tenha mais energia. Então, uma das coisas que a gente trabalha nos quartos chama-se energia inteligente. Tá? É uma empresa que faz isso. A gente tem o campo magnético, que são as ondas da tomada, da luminária, e são ondas invisíveis, e que elas estão ali no seu cérebro. Então, muitas vezes você não consegue dormir, porque você tem fio passando por um lado, celular ligado do outro, aparelho da net do outro, é quente, barulhento. Então, o quarto você tem que cuidar da acústica, da iluminação, da ventilação. Assim, nós teríamos um tema de programa só para quartos. Já quero, eu já quero. Nossa, um tema desse. Ai. E olha esse espaço, quem não quer ficar aí, Flavinha? Olha isso, gente. E você sabe que o mais interessante disso foi o primeiro fim de semana que eles passaram nessa casa. Ele mandou um WhatsApp para mim e escreveu assim: aumente o volume do seu celular antes de ouvir esse áudio. Aí era um vídeo, de ver esse vídeo, né? E aí eu aumentei e eu coloquei o vídeo, Gi. Aí ele andou com o celular, aquele barulho
de pássaros, do Ai, vento, que da delícia. folhagem. Ah. E depois ele fez uma chamada de vídeo, assim, emocionado. Ele e a esposa dele, ele falou, é com isso que eu acordo, né? Ai, E é que com delícia. isso que eu durmo. Então, assim, o que a gente entende dessa casa, né? É que, de fato, a gente conseguiu ser presenteada com esse cliente, presenteada com a oportunidade de fazer um projeto num local desse, né? E ser presenteada com a arquitetura saudável, que é isso. Quando ele chega lá, de fato, Lindo. ele volta para São Paulo muito mais energizado, Ai. né? Muito mais leve. Certeza. Então, essa casa eu queria muito para mim, muito, 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 Ah. um espaço desse. É muito lindo. Olha, eu quero te agradecer. Que programa gostoso, cheio de dicas, ver o seu amor em falar dos seus clientes, dos seus projetos. Em nome da Madel, minha gratidão por você ter vindo aqui hoje e ter nos ensinado tanta coisa. Ai, Gi, eu que agradeço, porque quando eu fiz o curso de arquitetura saudável lá atrás, as pessoas falavam, é mais um, o que é isso, né? E quando você entende o que é, você quer para você. Então, hoje, as pessoas procuram o escritório justamente para que seja feito um projeto saudável ou para que se ache soluções para aqueles ambientes insalubres. Então, a gente fica muito feliz, mas muito feliz de praticar a arquitetura saudável para todas essas pessoas e trazer a saúde acima de tudo. Eu amei esse tema, muito obrigada. E para você que está em casa, é isso aqui o nosso programa Madel Lado a Lado. Sempre um tema diferenciado para que possa te ajudar aí em casa. Tenho certeza, se uma dica destas servir para você que está em casa, nossa, nosso coração já fica cheinho de alegria. E logo mais tem mais programa para vocês com diversos temas. Um beijo e até mais.